Vamos gravar para. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Hoje estamos aqui novamente, dia 18 de outubro, para projetão 5 horas, inclusive dia dos médicos, né? Médicos e médicos, parabéns, Raquel, né? Raquel e os outros acadêmicos aí, tá certo? Então, vamos começar? Grupo de comércio, né? Então, quando vocês dão um ok aí, quando vocês falarem, a gente conta aqui os 8 minutos de vocês. Ok, vou estar começando. Boa tarde, pessoal. Vamos apresentar agora a nossa Quest 4, que é de proposta única de valor. Recapitulando, nosso cenário observado foi o comércio, que é um ambiente aberto, público e gratuito, com alto tráfego de pessoas. Daí nós rodamos um form a fim de analisar as dores e os desejos dos nossos principais público-alvo, que seriam os comerciantes e pequenos empresários, e vimos que eles têm a vontade de fazer seu negócio prosperar nessa crise atual, a vontade de informatizar seu negócio para não ficar atrás da concorrência, e uma certa dificuldade em fazer networking e captar novos clientes. Muitos também comentaram sobre o baixo capital inicial para investir no seu negócio. Porém, depois do último feedback, da última apresentação, nosso grupo se reuniu e pensou um pouquinho e viu que esse caminho talvez nos levasse para uma maré vermelha, nos fazendo concorrer por preço com concorrentes muito predatórios, como, por exemplo, o Facebook. Então, nós realizamos novas entrevistas. Dessa vez, optamos por fazer menos perguntas objetivas, deixando mais espaço para os entrevistados escreverem mais de suas dores. Então, os resultados foram: problemas financeiros foram mencionados por quase todos os entrevistados, dando um total de 93,75% de prevalência. O marketing foi citado por 75% dos entrevistados e problemas relacionados ao uso de tecnologia, 37,5%. Os entrevistados poderiam mencionar múltiplos desafios enfrentados. Então, sobre financeiros, eles comentaram sobre o custo com insumos e maquinários, como sendo a principal despesa inicial. E dentre as questões relacionadas a marketing, eles comentaram sobre o alto custo de serviço de boa qualidade e a dificuldade de divulgação e exposição dos seus produtos. Certo. Então surgiu para a gente uma nova proposta de oportunidade a ser tratada, né, que seria a Sharing Economy. Nós identificamos, dentre os aspectos pesquisados, custos iniciais com insumos e maquinários como sendo uma oportunidade e um problema a ser atacado. Portanto, a Sharing Economy poderia ser uma alternativa. A economia de compartilhamento está intrinsecamente atrelada à visão SGE. De acordo com o artigo The Sharing Economy Promotes Sustainable Societies, de 2019, publicado na revista Nature, o compartilhamento de ativos subutilizados é uma forma de melhorar a eficiência, a sustentabilidade e fortalecer o senso de comunidade. E baseado em pesquisas realizadas pelo grupo em fontes como pequenas empresas, grandes negócios, Sebrae e Abrazel, há uma crescente expansão do setor. Então, usando nosso formulário, sintetizamos as respostas e criamos uma nova persona. Essa pessoa é Jorge, um jovem de 21 anos que no momento se encontra desempregado. Mas após ele fazer um curso de confeitaria no Senac, ele adquiriu o desejo de produzir seus doces para que pudessem ser revendidos em outras lojas. Entretanto, ele conta apenas com uma cozinha pequena e com poucos materiais disponíveis, o que influencia negativamente no seu rendimento e na qualidade do seu trabalho. Dentre os concorrentes que nós mapeamos nesses possíveis concorrentes, nós mapeamos o OLX, o Aluga e a Leroy Merlin. E uma inspiração é o Airbnb. Nós vamos versar um pouco sobre eles depois. Aqui estão alguns exemplos de postagens dos nossos concorrentes. Então, aqui tem um aluguel de uma impressora. Aqui tem um aluguel de uma Makita, que é uma máquina de serragem. E aqui há o aluguel de um forno, também um dos nossos concorrentes. Fazendo uma breve análise dos nossos concorrentes, nós chegamos ao ponto de que a OLX, ela basicamente é uma página de classificados digitalizada, em que não há verificação de disponibilidade em tempo real e não há intermediação dos acordos, né, de aluguel. Já o Aluga, ele apresenta um modelo de contrato tradicional,
em que as partes elas assinam, mas que não há participação da plataforma nesses modelos de contrato. E também não há uma verificação de disponibilidade em tempo real e também não há intermediação. Já a Leroy Merlin, ela apresenta um modelo business to person. Ela foca principalmente em construção. Não há verificação, há uma verificação de disponibilidade, na verdade, sendo que essa verificação de disponibilidade ela é meio analógica, porque você tem que entrar em contato com a loja através de chat, etc. Então, ela não é digitalizada, não é sistematizada, podemos dizer assim, como aconteceria no Airbnb. Ela intermedia, mas tipo aqui intermedia entre aspas, porque ela é a própria detentora dos bens, né, de produção, e não há concorrência porque ela é basicamente a única grande empresa que faz isso. Existem outras empresas que fazem, mas ela é basicamente a dona desse mercado. Logo, não há avaliação nem de quem loca e nem de quem é o locatário. Então, os valores que os concorrentes não entregam, que nós gostaríamos de entregar é um sistema construído em torno do compartilhamento de recursos, com possível arquitetura peer-to-peer, tendo como base o conceito de sharing economy, entregando intermediação das transações, a segurança na entrega de serviço de locação, evitando golpes, a verificação de disponibilidade em tempo real e um sistema de avaliação e ranqueamento dos usuários, sejam locatários ou locadores. A proposta única de valor, então, seria que nós pretendemos explorar as oportunidades que forem identificadas através da observação das necessidades do nosso público-alvo, bem como dos valores que nossos concorrentes não entregam. A proposta está alinhada com os princípios da economia compartilhada e com os objetivos da ESG, com consciência de fatores socioambientais e governança dos negócios. A ideia de um ambiente virtual de compartilhamento de ferramentas de trabalho também pode ser estendida para oficinas, cozinhas e ateliês, mas tal fato carece de validação por parte do grupo. Foi verificado que existem cozinhas compartilhadas, bem como oficinas, mas tais empreendimentos eles são dos proprietários dos espaços de trabalho e eles alugam as estações de trabalho. Então, tipo, a gente tem a Rockers em São Paulo, que é uma oficina de motos, a Fabrico e a Polo Maker no Rio de Janeiro, que são a Fabrico em São Paulo e a Polo Maker no Rio de Janeiro, que são oficinas de marcenaria e de outros crafts, e a B Plus Co do Rio de Janeiro, que é um coletivo de culinária. Mas nenhum desses encontros-se organizados em rede, como acontece no setor da hospedagem, em plataformas como o Airbnb, que seria a nossa inspiração, e o Booking. Ou seja, para você entrar em contato com cada um desses, você tem que entrar em contato individualmente. E não há tipo um ranqueamento deles, não há ranqueamento dos clientes, etc. E é isso. Muito obrigado. Muito bom. Sobrou 45 segundos, tá? 40 segundos. E aí, vamos lá, pessoal? Quem começa aí? O pessoal da turma tem algum... Colegas, é isso. Pode começar, Lana, se quiser. Pode ser. Eu fiquei com uma dúvida em relação aos problemas da Shared Economy. Tipo, achei massa, chaveada, a pivotada, né? Só que na narrativa, como vocês estavam antes com outro foco, eu senti a falta da investigação dos problemas exatos da área de Shared Economy, né? Quais são as dificuldades das pessoas nessa área, as que usam, como é que aí vocês conseguem saber as dificuldades que elas encontraram, ou as que não usam, como é que elas fazem. Vocês têm algum feedback nesse sentido? Se a gente tivesse que mapear as dificuldades da Shared Economy na proposta de valor da gente, na área que a gente está buscando, a gente não teria exemplo nenhum, porque não há exemplo nenhum, pelo menos de tudo que a gente pesquisou. Porque tipo, ainda não há uma plataforma focada nisso, de compartilhamento de ferramentas de trabalho, etc., no contexto de Shared Economy. O que há muitas publicações em sites de classificados,
bem como o compartilhamento em empresas específicas, como a gente mencionou, da B Plus Co, que é a cozinha compartilhada lá do Rio de Janeiro, que é um coletivo de culinária, mas elas são locais. Então a gente não achou esse entrelaçamento. O que a gente poderia ter feito seria a análise dos problemas de economia compartilhada em outros setores que já utilizam isso. É isso que eu sugeri agora, analisar outras áreas que já fazem algo similar. Então a gente realmente não fez, a gente pode trazer numa próxima apresentação. E coworking de cozinha tem um em Recife, vou ver se eu pego o nome e digo a vocês. Mas coworking tem, mas como a gente falou, o objetivo é criar um compartilhamento de ferramentas de trabalho. Se a gente vislumbra essa questão de tipo aumentar para coworking, né, que nem a gente fala aqui no slide, no último slide, né, pode ser estendida para oficinas, cozinhas, ateliês, mas a gente não fez validação em relação a isso. O que a gente validou foi só a parte dos objetos mesmo. Um setor talvez similar que eu já vi, que eu também não sei exatamente aonde, eu já ouvi falar, que aluga, por exemplo, freezer, esse tipo de coisa. Aí vocês podem conversar com as pessoas que alugam também para saber as dificuldades ou as facilidades que tem. Aí, já que tu falou de proposta de valor, porque eu achei a proposta de valor um pouco confusa, misturada com metodologia. Abre ela de novo. A proposta de valor, ideal que seja um valor único direto. Achei meio vago. Então, qual é o diferencial de vocês, o valor único que vocês entregam? Não precisa ser uma descrição completa, assim, do meu voltado já para a solução. Mas nesse sentido. Entendi. Alana, acho que foi num dos pontos que eu ia agora nessa questão da proposta de valor. Não está claro, entendeu, pessoal? Está claro o contexto, mas... E é importante que vocês tragam evidências, por exemplo, tem que tomar cuidado com a seguinte coisa, as pessoas não usam a cozinha compartilhada porque não tem, ou não usam esse tipo de solução porque não existe. E se existir, as pessoas vão usar. É interessante ter evidências de em que contexto você vai ter esse modelo de compartilhamento funcionando, né? Então, a gente sabe, por exemplo, em construção civil, tem alguns equipamentos que são muito caros para você adquirir e que o uso é pontual. Então, muitas empresas alugam, né? Tem esse espaço, né? E que mais espaços podem ter, né? E aí é interessante contextualizar bem, entendeu? Para contextualizar a oportunidade. Eu vejo que vocês têm uma temática relevante, um ambiente maior, mas ainda talvez estão nessa fase de identificar qual é o nicho que vocês vão atuar. Vocês trouxeram exemplos de economia do compartilhamento. Por exemplo, um exemplo que nasceu bem legal, mas aí não sei se pandemia serviu para sacramentar, mas tinha uma cervejaria no Espinheiro, acho que é cervejaria elaborada, e que ela tinha todo aquele ambiente, você tinha os fermentadores e tal. Então você poderia chegar lá, alugar o espaço, fazer ali tem um termo adequado, acho que é fazer um tampado moço, tudinho lá, você faz todo o processo ali, depois você levava para deixar fermentando, né? Acho que a própria Caut, ela tem um esquema desse, tem algumas cervejarias aqui que eles alugam a planta para quem quiser produzir uma cerveja, fazer. Mas é interessante, agora acho que... Oi? Se você me permite pegar um gancho... Claro. Desculpa que eu peguei pela metade, eu também fui lá na outra sala para ver se tinha alguém que tivesse perdido por lá. Não, mas... Eu concordo contigo. Eu acho que talvez... Pelo que eu entendi, eu peguei pela metade, então me corrija se estiver errado. Vocês estão querendo um sistema tipo um Airbnb da vida, onde você traz facilidade para esse processo de compartilhamento dos meios de produção, né? E você ter equipamentos especiais, né? Instalações, coisas assim, que as pessoas possam utilizar. Aí eu já ia
dizer nesse caso? Que é interessante que vocês achem um nicho em que isso tenha muito potencial para começar por ele, não que sua plataforma seja só para isso, mas achar um nicho é uma coisa legal. E esse é um caso, por exemplo, um caso de cervejaria. Tem um monte de gente que faz cerveja artesanal, mas falta os equipamentos. Eles não vão gastar um dinheiro gigante para comprar todos os equipamentos necessários, mas ele curte fazer aquele negócio e faria sentido fazer isso para um conjunto de pessoas. Então isso é um case simples. Não quer dizer que a sua plataforma sirva só para isso, mas é um nicho que demonstra o potencial da sua plataforma e isso permite que as coisas avancem. Aí, só fechando a minha fala, no caso especificamente do Laborata lá, isso foi feito por André Araújo, certo? Que é um dos caras que era da Jump, do Porto Digital, então eu conheço sério o contato dele. Eles fecharam, certo? Mas deve ter muita lição aprendida e André é um cara que entende muito de inovação, de processo de inovação e tal, então pode, de repente, ajudar vocês nessa pegada mesmo. Aí, se quiserem o contato dele, me manda mensagem aí que eu te mando o contato de André Araújo. Show. Pronto, professor, vou falar com o senhor no WhatsApp para pedir contato. Beleza. Só complementando, eu acho que, tipo, nossa apresentação talvez tenha ficado com vários fios desencapados. Acho que talvez pela pivotagem, a gente meio que mudou. Então, tipo, boa parte do conhecimento que a gente estava construindo, a gente meio que teve que reconstruir e acabou ficando um pouco corrido. Mas, tipo, todos esses pontos que que os senhores falaram, a gente vai tentar corrigir e vai tentar trazer na próxima, junto já com o MVP, né, que é a proposta do quinto. Não, mas perfeito, Matheus. A gente entende o contexto. A gente está fazendo isso aqui, mas a gente sabe que quando pivota, você volta, né? Faz as outras quests, então naturalmente pode ser que vocês não vão conseguir voltar em fase certinho. Não é só a gente coloca isso para reflexão, mas tranquilo o processo, massa. Precisa chamar de si ou não, pode chamar você, pelo menos por mim. E é uma mensagem importante para os outros grupos também. Precisou pivotar, beleza. Dificilmente talvez você vai conseguir, naquele tempo que tem, cumprir todas as quests anteriores e tá regularzinho, mas é importante fazer, entendeu? Alguma coisa, começar e ir atrás. E a gente entende o contexto e acho que logo mais vocês vão recuperando. Mas legal aí. Raquel, você tinha levantado a mão, né? Agora abaixou. Eu tinha levantado a mão, mas eu acho que muita gente já tocou no assunto, que é a questão de direcionar um pouco exatamente. Eu fiquei confuso na hora se é equipamento que você quer compartilhar, se são espaços. Então, dá um escopo mais objetivo. E eu fico pensando logo na minha dor, como professora pesquisadora, por exemplo. Às vezes a gente tem agora muito frequentemente os laboratórios multiusuários. Então, às vezes eu fico querendo achar qual o laboratório que vai fazer exatamente o que eu gostaria para ajudar na minha pesquisa. Então, dentro da própria universidade, isso já seria uma coisa bastante útil para os professores, né? Você ter um sistema de compartilhamento de laboratórios e direcionar o professor para aquilo que ele precisa para fazer as pesquisas dele. Né? Em relação à questão hospitalar, a gente tem muita coisa interessante e que já existe, né, de compartilhamento. Né? Então, acho que, só lembrando essas duas áreas aí que passaram pela minha cabeça. Esse aí, para usar, tem muito, Raquel. Agora, para compartilhar, não necessariamente. Tem que testar todo mundo da cadeia, ver se o cara empresta equipamento. Mas assim... Tô brincando. Pensar, né? É brincadeira. Professor, foi uma dúvida do grupo também, quando a gente estava montando uma apresentação. Foi saber se a gente estava sendo um pouco geral, no fato da gente ter citado espaços e equipamentos. Daí a gente ficou discutindo se isso seria muito geral, e a gente pensou, então vamos especificar só em espaço ou vamos especificar só em equipamento. Acabou que a gente acabou falando dos dois, mas o senhor tem alguma dica se a gente deveria focar só em um desses ou não? A escolha é de vocês. Na verdade, um dos meus comentários ia ser isso, porque vocês disseram que por causa do feedback... Cuidado. Não é o feedback da gente, é só, tipo, opinião, mas as pivotadas têm que ser baseadas em evidências, ou que o usuário deram, ou que o mercado disse, e não no que a gente falou. A gente tá aqui só para atiçar e botar lenha na fogueira. Não. Quem define os usuários e o mercado. A minha resposta é na mesma direção, que quem dá a resposta é o mercado. São as pessoas. É o seu público.
E, assim, mas de toda forma, parabéns pela pivotagem. É bem bom isso. Parabéns para vocês. Valeu, galera. Bola, Feedback galera. muito massa. Vamos nessa? Obrigado. E é o próximo. Vou fazer um teste aqui. Pode? Vou compartilhar a tela aqui. A minha vai entrar, a sua vai entrar depois. Acho que a minha vai ficar. Na minha câmera vai ficar a minha. Deixa eu ver. Aí você pode compartilhar. Aí, se para quem ficar aparecendo a minha, você dá um pin na do colega que vai compartilhar. É porque aí vocês ficam vendo o timer. Estão vendo ali o timer minimizado na minha. Tem uma janelinha? Tô vendo, eu tô Sim. vendo. Beleza. Você dando ok, eu vou dar o start aí. Beleza. Pode startar, pessoal. Boa tarde, galera. Então, eu sou Bruno e junto com o Guilherme nós vamos mostrar para vocês nosso projeto acerca do ensino remoto. Então, essa é a nossa equipe. Então, ela é formada por estudantes de sistema de informação. E o que nossa proposta pretende desenvolver é uma tecnologia que ela vai capacitar professores na utilização de ferramentas educacionais através de uma imersão lúdica e instrutiva. E qual o contexto disso? Então, durante a pandemia da Covid-19, o ambiente escolar ele precisou ser adequado no modelo online, né? E aí, corredores, salas, laboratórios, tudo aquilo que antes envolvia uma imensa troca de informações, de experiências, de uma maneira mais informal, elas foram substituídas pela tela de um computador, que era a principal maneira de acessar uma instituição. E o que acontece é, como isso aconteceu de maneira muito rápida, não houve tempo para preparação, tudo aconteceu muito rápido para chegar nessa nova realidade. E aí, para a gente contextualizar, nós fizemos algumas pessoas, como, por exemplo, a Tereza, que tem 50 anos, já é professora de português. Ela tem muita experiência dentro de sala de aula, mas ela ainda tem um pouco de inexperiência na utilização de algumas ferramentas e metodologias de ensino remoto. Nós temos também a Márcia, que tem 32 anos, é professora de educação infantil, e ela tem tido bastante dificuldade para adaptar o seu plano de aula para esse novo modelo e conseguir ensinar as crianças da melhor maneira. E também temos o Pedro, que tem 36 anos, ele leciona matemática, e ele queria trocar experiência com outros professores para entender o que eles estão utilizando de aplicativos e ferramentas para ajudá-lo no ensino do conteúdo, aplicar exercícios, avaliações. E com essa rápida mudança, uma coisa ficou em evidência, que era de que a grande maioria dos professores, eles não tinham experiência com o ensino remoto, né? E que mesmo após o início do ensino remoto, muitos deles ainda não possuíam treinamento, como foi apontado pela pesquisa da UFMG. E esse é o problema que nossa equipe visualizou e pretende atacar, que é essa capacitação dos professores de educação básica na utilização de ferramentas digitais. É tu agora, Guilherme. Guilherme? Ficou mudo, né? Quem continua aí? Tá. Então, esse foi um modelo que nós elaboramos de entrevista. Nós direcionamos ele a um grupo de professores. Então, nós tivemos cerca de 30 respostas, onde fizemos algumas perguntas de uma maneira até aberta, porque a gente entendeu que nas nossas primeiras pesquisas, nós havíamos feito pesquisas também muito fechadas. Então, essas foram algumas delas, e a partir das respostas em aberto, nós conseguimos captar alguns insights. Então, o nosso público-alvo
que existem cerca de 2,2 milhões de professores de educação básica no Brasil, né, segundo o censo. Essa também foi uma pesquisa que nós utilizamos para basear nosso contexto, né, de alguns desafios que surgiram durante o ensino remoto. Então, 2 deles que foram falta de conhecimento de ferramentas virtuais e a falta de ambiente adequado, e a falta de formação para lidar com os desafios de ensino remoto, né? Então, essa foi uma pesquisa que a gente tirou do Instituto Península e que foi muito de encontro também com as respostas que nós tivemos no nosso formulário, né? De alguns professores relatando que eles tinham dificuldade em entender como utilizar certas ferramentas, como aplicar um formulário da melhor maneira, como utilizar algumas dessas coisas. E esse também é um outro ponto que a gente achou interessante, que é como é feita a percepção antes da pandemia e depois da pandemia da importância da tecnologia no aprendizado do aluno. Né? Antes era algo assim visto como não essencial e rapidamente ela passou a ser o principal meio, né? Então, nós analisamos alguns concorrentes, né, que tentariam também sanar esses problemas. Um que nós encontramos foi o Papo de Profs, né, que ele é basicamente uma rede colaborativa de conteúdo didático, acessível e descomplicado, mas principalmente focado para professores de idiomas. Temos também a Escola Digital, que é um acervo gratuito para elaboração de roteiros de estudos. Temos a Joy Street, né, que eles desenvolvem cenários inovadores, utilizando principalmente de gamificação e alguns jogos digitais para aumentar o engajamento e melhorar o desempenho dos alunos. E qual nossa proposta única de valor? Seria a capacitação de profissionais de ensino em recursos digitais, garantindo, assim, eficiência e eficácia na utilização de tais ferramentas. Então, a gente achou interessante trazer essa imagem que ela sintetiza qual é a nossa ideia. É ajudar o professor nessa parte do input, de como ele vai utilizar as ferramentas, que vai ajudá-lo ao longo de todo o processo e no ensino remoto em si. E essa é a nossa apresentação. É isso. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Legal. Sobrou 1 minutinho, tá? 1 minuto e 15. Na próxima, vocês... Mas legal. Vamos lá? Bora, galera. Vocês não se interessam pelo tema, não? Vamos lá. Tema legal. Participem, pessoal. Ao fazer os comentários aqui, vocês vão estar aproveitando para desenvolver o senso crítico, que vai ser útil para vocês quando vocês estiverem fazendo o projeto de vocês. Ninguém aqui vai achar ruim, não. Vocês perguntem um para os outros. Então vamos lá. Jordano, Alana, Raquel. Deixa eu só, assim, confirmar uma dúvida, assim, tirar uma dúvida, tirar uma dúvida, esclarecer. Vocês querem, na realidade, capacitar os professores para utilizar as ferramentas digitais. Vocês não estão oferecendo ferramentas digitais. Os concorrentes que vocês apresentaram não são concorrentes de capacitação, são concorrentes que oferecem ferramentas sem necessariamente capacitar os professores. Eu queria entender um pouquinho melhor isso. É isso, Raquel. Nossa ideia, nesse primeiro momento, não é criar uma plataforma. Seria realmente capacitá-lo nas ferramentas já existentes. Né? Não existe hoje um concorrente que faça exatamente isso que a gente se propôs. Então, nós colocamos os que mais se aproximaram. Talvez seja procurar ferramentas que ensinem não nesse contexto, mas em outro contexto de aplicação. Sem ser para educação, que ensine o uso de ferramentas digitais em outro contexto. Entendi. Nunca vi também, mas também nunca procurei. Que nem a gente falou no outro grupo, né? Se não tem nesse contexto, procura que faça isso em outros contextos para entender o uso.
Pode falar, Fernando. Em geral, as plataformas, eu não vou dizer essas que vocês colocaram, mas em geral as plataformas têm, né, treinamentos e cursos, vou dizer, gratuitos, abertos, né? Você tem bastante material do Google Classroom, por exemplo, para usuários, né? Acredito que a Joy Street, ela tenha um processo de treinamento dos professores. Uma vez que a escola contrata a plataforma, há um treinamento sobre os professores ou de quem for usar, dependendo do contexto de utilização, porque lá você pode ter a jornada do aluno só na plataforma, né? Então, existem soluções, eu já vi alguns cursos que, não sei se vocês sabem, mas uma das pessoas que está à frente da Joy Street é o professor Luciano Meira, que ele também é professor da disciplina no período da manhã. Então, tem jornadas da Joy, em que a plataforma deles é o Apta, né? Então, você tem esse processo de aprendizagem gamificada, então o aluno vai fazendo os cursos, ele vai interagindo com a plataforma, sem ter o papel de um tutor ou até de um próprio professor. Mas você pode usar em outros contextos também, e eu acredito que esse tipo de treinamento, ele é fornecido. Então, talvez seja... Agora, o problema, ele existe, de fato. Principalmente na educação básica, existem muitos professores que não têm treinamento até para usar as ferramentas mais básicas, né? Assim, sei lá, uma plataforma Google mesmo, né? Então, você tem... Parece simples para essa bolha em que a gente está imerso, de forma geral, mas tem muita gente que ainda tem dificuldade, por exemplo, de como usar um formulário do Google para gerar uma planilha com os resultados e interagir com os alunos, passar uma atividade avaliativa num formulário que já gera nota automática, né? Então, José, por favor. Sim, professor. E o Meira foi até uma das pessoas que a gente também conversou. Ele nos ajudou um pouco da mentoria, nesse caso. E aí, nós realmente estávamos com essa dúvida sobre... porque, por exemplo, na nossa realidade do Sim, acho que hoje a gente não tem essa dificuldade, não chega nem próximo, né? Mas aí, quando a gente fez a pesquisa, fez algumas entrevistas, entendeu um pouco mais, surgiu essa questão que a gente viu que era algo até... Uma dica para vocês e que vale para os outros, tá? E, novamente, isso aqui é um feedback para vocês refletirem mais sobre coisas. Não é nada de dizer, vamos fazer isso que o Fernando falou. Mas, por exemplo, esse é, de fato, um problema bem relevante, tem bastante problemas, mas existem problemas, às vezes, são difíceis de resolver. E não que isso seja ruim, não é para vocês pivotarem por causa disso. Mas uma reflexão sobre o problema, às vezes, ele é importante fazer. Por exemplo, tem um livro que eu estou lendo, até ele agora tem em português. Eu acho que ele é uma boa referência bibliográfica para a disciplina. Quando a gente for atualizar os materiais, a gente vai colocar. Chama-se Qual é o Problema? Esqueci o nome do autor. E ele ajuda muito nesse processo de reflexão acerca do problema. Então, ele fala de um caso que foi famoso, de um prédio empresarial, comercial, em que as pessoas estavam reclamando muito do elevador. O elevador era muito lento, segundo eles. Ou seja, eles esperavam bastante. Então, se você pensa primeiro, o elevador é muito lento, qual que é a solução do problema? Troca o elevador. Só que trocar o elevador, vocês sabem, né? Tem uma série que talvez nem saibam que o problema é até mais complicado do que, sei lá, meu carro está velho, eu troco de carro. Elevador não é assim tão fácil. Além de ser caro, ter o custo de tirar o elevador em si, desmontar, dependendo do desenho da arquitetura, principalmente de prédios antigos, por exemplo, no CTG, lá da UFPE, não existia elevador pronto para o vão que tinha lá. Teve um que ser feito meio que à mão. O outro elevador foi colocado no CTG, quem é aluno do CTG. Então, isso foi um problema durante anos para a universidade conseguir fazer, porque isso se tornou muito caro. Eu, muitas vezes, resolver o problema da espera no elevador, né, que era um problema complicado de resolver, caro, ele foi resolvido colocando um espelho. Porque para as pessoas, mais do que ser demorado, era você não ter nada para se entreter na espera. Então, eles reformularam o problema, fizeram um reenquadramento do problema, e, na verdade, o tempo
o tempo de espera dentro do elevador era ruim, mas o ruim era você ficar ocioso ou fazer uma espera sem estar ocupado. Então, ao proporcionar uma reforma interna no elevador, onde eles tinham um espelho, as pessoas passaram a se sentir mais entretidas, ficaram arrumando o cabelo, se vendo no espelho, e a percepção do tempo de espera no translado diminuiu e a percepção das pessoas sobre o desconforto mudou. Então, não digo para vocês mudarem não, mas pensem, será que tem algum problema dentro dessa cadeia que pode ser endereçado? Mas não é para vocês mudarem de forma alguma, é sempre uma reflexão, aproveitei o gancho aqui, para todos vocês. Porque às vezes a gente está pensando num problema que ele pode ser reenquadrado e ser repensado dentro do mesmo contexto. Alana, Jordano, Raquel, Bruno, você ia falar, Jordano. Eu acho que vocês têm um bom tema e é verdade que é uma dor dos professores em geral, que a gente chama de tecnofobia, né? Então, você oferecer algo que suplanta essa tecnofobia no momento que todo mundo é meio que obrigado a usar, parece ser uma oportunidade, certo? Mas acho que vocês ainda estão precisando trabalhar um pouco isso melhor. Tem que trabalhar, eu acho que um pouco a própria apresentação, porque tem algumas coisas talvez dê para vocês irem mais direto ao ponto, mas principalmente pensar o que é que vai ser, que proposta de valor é essa que vocês estão entregando. Porque se a proposta de valor for, eu vou fazer mais conteúdo para ensinar professores, aí na verdade você tem muita concorrência, muita mesmo. Porque formação de professor tem em todo canto, vai ter um monte de curso, vai ter um monte de... Se vocês olharem nessas plataformas de cursos, tipo Doméstica, ou qualquer uma dessas online que seja, em português ou em inglês, tem muito material. Então, o que exatamente que vocês vão oferecer, para mim é que é o grande resposta que vocês ainda não têm, certo? Estou sendo bem honesto com vocês. Então, eu acho que vale a pena entender bem esse problema e realmente onde é que está o buraco, para entender o que é que pode ser oferecido e fazer realmente um trabalho de ideação para pensar em coisas que não sejam as mesmas que já tem por aí. Então, por exemplo, eu fiz, né? Faz muito tempo que eu não faço mais, mas, por exemplo, eu faço parte de uma iniciativa chamada ProfLab, Formações Criativas para Professores. É um serviço que serve exatamente para isso, para atualização profissional de professores. Então, eu ensinava gamificação, fulano ensinava outra coisa, cada um ensinava alguma coisa para professores. E tem plataformas, tem cursos, tem um monte de coisa desse tipo, e como o Fernando falou, quem faz as soluções também procura fazer material. Agora a questão é que, ainda assim, ainda tendo materiais e tal, as pessoas não fazem. Por que as pessoas não fazem? Isso quer dizer que o seu problema é um subproblema. O buraco está mais embaixo do que parece. Não é só o fato da tecnofobia, etc. Tem mais bronca, porque as pessoas têm acesso. A informação está aí. Por que as pessoas não consomem? Isso é que é um problema para a gente identificar. Uma pista para isso eu dou contando um fato de quando eu fui apresentar uma proposta de tecnologia educacional para a Secretaria de Educação de Pernambuco. Nem lembro se foi de Pernambuco ou de Recife, mas uma das duas. A gente apresentou e tal, e a proposta foi muito bem recebida, que ótimo, tem uma plataforma muito legal, etc, etc. E qual foi a resposta? A gente não vai conseguir implantar isso. Por quê? Porque os professores não têm mais tempo suficiente para estudar. Porque, enfim, no caso aqui tinha tido toda uma greve, os professores acordaram de trocar, eles concordaram, certo? De trocar o seu tempo de estudo, que era um tempo que existia dentro da grade, né, de horários dele, que era um tempo para se atualizar, certo? Eles trocaram isso pelo aumento. Eles fizeram uma greve pedindo aumento e o governo disse, a gente vai dar o aumento
se vocês vai eliminar essa parte aqui e vocês estudem em outro horário, em outro momento. Os professores concordaram. Dado isso daí, o que aconteceu? O Estado não conseguia mais colocar muitas novidades, porque os professores não tinham tempo de se atualizar. Aí a mesma coisa eles disseram assim, veja, a gente comprou não sei quantos 1000 kits de robótica, eles estão todos se acumulando aí, porque ninguém consegue parar para estudar e entender como é que funciona. Então veja que o problema normalmente ele está mais embaixo e vocês precisam entender um pouco melhor, certo? Sugestão que eu dou, conversem muito com professores, em especial que trabalham com atualização didático-pedagógica, que é bem importante nesse caso. E se vocês quiserem o contato do pessoal do ProfLab, eu passo também para vocês, que é gente que já oferece um serviço de atualização para profissionais. Onde, se não me engano, inclusive um dos cursos era isso. Tinha curso sobre novas ferramentas de ensino. Tinha um curso, inclusive, para ser torne-se um professor youtuber, coisas assim, entendeu? Então, a gente que está nesse mercado de atualização profissional para professores, vendo o tipo de problema que eles enfrentam, etc. Então, a gente está precisando aprofundar um pouco mais a discussão. Não é que o caminho esteja errado, certo? Que esteja ruim. Mas a gente ainda está buscando uma proposta de valor que pegue na veia. E para isso vocês têm que entender mais profundamente onde está o problema. Por que as pessoas não fazem a solução A, ou B ou C. É uma premissa arriscada, né, Jordano? Tem gente que não usa porque não sabe. Mas será que se ele souber, ele vai usar? É outra questão, né? E assim, dele... Às vezes tem questões assim, traçar um paralelo, por exemplo, eu trabalho no núcleo telesaúde, então a telesaúde é uma coisa que já vem sendo usada há muito tempo, né? Telesaúde, telemedicina. E o programa que era feito para usar nas unidades, nos postos de saúde de atenção primária, ele foi desenhado no começo, lá atrás, muito voltado para forçar o uso da discussão clínica, da segunda opinião, quando não tinha teleconsulta, como tem agora por causa da pandemia, tem uma lei que permite o uso, mas era uma discussão. Então, você tinha, muitas vezes, um médico generalista no interior e você ia, por exemplo, trocar opinião, por exemplo, com a Raquel, que é uma especialista aqui. Então, com essa troca de informação, muitas vezes, alguns casos conseguiam ser gerenciados lá no interior, lá grandão. O pessoal desenhou tudo, mas não pensou na jornada do médico. Então, eles eram um sistema que aumentava muito a sobrecarga dele e usar, e em um momento foi criada uma estratégia para adoção. Então, apesar de que muitos médicos tinham condições de usar, durante um tempo a plataforma não tinha problema da internet. Depois foram desenvolvidas ferramentas para, por exemplo, montar um aplicativo. A gente montou um aplicativo e aí os médicos tinham internet nos próprios celulares. Mas isso não aumentou o uso. E aí, sabe por quê? Porque o médico falava, eu tenho celular, mas esse celular é meu instrumento pessoal, não é meu instrumento de trabalho, e que se a unidade quer que eu utilize, ela tem que fornecer. Não vou entrar aqui para fazer juízo, mas a gente fez uma premissa de que se tivesse disponível lá, e teve profissionais que falaram, não vou usar, porque se vocês querem se o sistema quer que eu use, ele tem que prover meios para, entendeu? Então não é para trazer a questão do médico, mas é a questão do tipo, antes de pensar nas premissas, é importante validar, entendeu? Então, mas fica aí as dicas para vocês, tudo bem? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Comentar o quê? Então vamos lá. Valeu, galera. Massa. Próximo grupo. Já teve o grupo de comércio, o grupo de EAD, aí agora tem o vigilância epidemiológica, né? E tem o outro grupo, que é qual mesmo? Alô? Tá me ouvindo? Agora sim. Então, o outro grupo era a respeito do trânsito, só que a gente pivotou um pouco, então talvez mude algumas coisas. Perfeito. Vamos lá, vocês apresentam aí?
Posso apresentar, sim. Boa noite. Beleza. Chegou para vocês? Eu estou me vendo. Tá. Vocês avisam aí, eu disparo o cronômetro, tá bom? O timer, na verdade. Então, pode começar. Beleza, galera, vamos lá. Boa noite, pessoal. Como o Giovanni falou, nós mudamos nosso tema através dos feedbacks dos professores. Nós refletimos e debatemos e vimos que o turismo pode ser algo que tem uma solução mais inovadora. Então, nosso tema será agora turismo em Recife. Em relação à definição do tema, temos aqui 3 pontos que seriam os pontos que mais incomodam as pessoas, o que deixam elas mais felizes e quais seriam os artefatos utilizados por ela até então. Em relação ao incômodo das pessoas, temos principalmente que seria o posicionamento inadequado, temos uma baixa divulgação de pontos turísticos, de uma cultura do folclore da cidade, temos ruas com pouca movimentação e também uma dificuldade na escolha das atividades e fazer sempre as mesmas atividades quando vai, por exemplo, ao centro da cidade. Agora, o que deixariam elas felizes? O que deixa elas felizes? Principalmente temos a exploração da cidade em si, temos também encontrar amigos e família, passeios e atividades físicas em grupo, conhecer a história e o fato dos locais e caminhar em ruas movimentadas. Em relação aos artefatos utilizados e aos discursos que as pessoas têm ao fazer o turismo em Recife, temos, em relação aos artefatos, temos que são celulares e câmeras para o registro do momento, fones de ouvido e óculos de sol. E entre todos os discursos que eles utilizam, temos que, por exemplo, o Recife antigo, apesar de mal conservado em alguns locais é muito bonito. Para mim é difícil encontrar atividades no Recife antigo que não sejam ir ao Marco Zero e depois em restaurante, como eu disse, fazer sempre as mesmas atividades. E também, por exemplo, gostaria de conhecer mais sobre a história e a cultura da minha cidade. Em relação às oportunidades, nós elencamos aqui 3 pontos, que seriam em relação às dores específicas, o que poderiam as pessoas utilizar e as gambiarras já utilizadas. Em relação às dores específicas, temos aqui 4 pontos, que seriam uma baixa divulgação dos pontos turísticos, caminhar em ruas desertas, escolher atividades mais divertidas e atividades repetitivas no centro da cidade. Em relação ao que poderiam ser utilizadas, temos já aqui uma ampliação do policiamento, como eu já havia dito, que é uma das principais dores que temos nesse ponto, em pontos de interesse e locais menos movimentados da cidade. Temos um maior direcionamento de pessoas para locais pouco visitados, através da melhor divulgação e avisos, e também a promoção de atividades que incentivem a exploração de pontos turísticos e culturais. Em relação a gambiarras utilizadas, temos aqui que as redes sociais, como é muito difundido hoje em dia, para encontrar e divulgar eventos turísticos, e também mapas virtuais e físicos. Nós colocamos físicos porque alguns locais ainda utilizam esse meio para fazer o turismo em si. Em relação ao problema, nossa definição do problema seria a difusão do conhecimento histórico da cidade através de seus pontos turísticos, bem como ajudar os turistas e residentes locais a encontrar atividades nesses determinados pontos. Agora, quais seriam as pessoas afetadas? Em relação aos clientes usuários, seriam as mesmas pessoas, que seriam os turistas e os residentes locais. Então, tanto os clientes usuários seriam realmente as mesmas pessoas afetadas. Agora, quais seriam os concorrentes? Nós temos aqui o Google Maps, que entre todas as funcionalidades que tem, nós listamos 2, que seriam o fornecimento de indicações de pontos de interesse e também a localização em tempo real, e também as redes sociais, como o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, que fazem a recomendação de amigos e influencers e também fazem postagens sobre locais interessantes que possuem grande engajamento no mundo físico. Agora, quais seriam nossas referências e inspirações? Nós listamos 3 aqui, que seriam o geocaching e o Pokémon GO, que são similares, que são a caça ao tesouro, mas o geocaching ele é mais difundido no exterior. Já o Pokémon GO, como teve o desenho, o filme, enfim, remeteu a grande parte do público, então teve uma coisa mais global. E o grupo turismo e de aventuras das redes sociais tem comunidade grande, ele tem um alto alcance devido à quantidade de usuários e uma facilidade de compartilhamento em redes sociais e uma maior interação. E para nós finalizarmos, temos aqui a parte do impacto, que seria um impacto regional,
que atingiria turistas e residentes da cidade do Recife, porém, ela tem a expansão de outros centros urbanos turísticos mais ricos de histórias e cultura no Brasil e no mundo, assim como é Recife. E seria mais ou menos isso. Muito obrigado. Galera, ainda sobrou tempo, hein? Sobrou 3 minutos e 20. Alguém quer acrescentar alguma coisa do grupo? Pronto, assim, como a gente mudou o tema, eu acho que a gente está com o passo meio desregulado também, como os outros grupos também já tinham comentado, e aí eu acho que a gente realmente ainda vai ter que trabalhar um pouco mais na apresentação mesmo. Teve uma dúvida que surgiu quando a gente estava conversando, que era a respeito dos concorrentes. Os concorrentes, eles são mais relacionados a quem soluciona o problema diretamente, não é? O mesmo problema que vocês estão colocando. Entendi. E aí, por exemplo, assim, a gente tinha pensado, a gente levantou basicamente as mesmas coisas que vieram das gambiarras para os concorrentes, mas aí me parece que os concorrentes não são exatamente as gambiarras, não é? Porque, beleza. Oi, perdão. Pode falar, pode falar. É porque me parece que, assim, as pessoas utilizam, digamos, o Google Maps para encontrar alguma coisinha lá no mapa, ou ver algum post no Instagram e decidir se aquele é um ponto interessante para ela visitar, mas ele não trata exatamente do problema de um problema, desculpa, de um lugar mal divulgado ou de divulgação de cultura local. É algo mais como uma gambiarra, pelo menos a maneira que eu entendi. Perfeito. O concorrente é aquele que resolve o mesmo problema de vocês. Então, se o problema de vocês é geolocalização, aí o Google Maps seria ou rotas, Agora, se o seu problema é, dado que eu tenho uma cidade que tem uma riqueza histórica, e eu não tenho, sei lá, roteiros ou soluções que propiciem ali para o turista, sei lá, aqui tem lugares no mundo, acho que no Brasil deve ter também, não sei se no Rio tem, não sei se São Paulo, não sei, mas tem aquele ônibus vermelhinho de 2 andares, então Gramado tem aqui no Brasil, mas então você tem alguns, ele passa por pontos turísticos, você paga lá uma diária e você entra e você pode descer e durante o dia você consegue passar por pontos turísticos ali. Você pode ficar no ônibus direto da Altur na cidade, ou você vai lá, desce ali, por exemplo, sei lá, pega uma cidade como Paris, desce na Torre Eiffel, aí depois você pode esperar o próximo ônibus, esse é o Museu do Louvre, por exemplo, sei lá, entendeu? Então você tem já um roteiro, então você tem soluções que provêm aí para os usuários roteiros históricos, turísticos, coisas desse tipo. Então, acho que pelo que vocês colocaram de interesse do problema para uma cidade como Recife, é algo mais nessa linha do que 100%. Ter isso aí, né? 100%, é verdade. Pronto. Talvez você possa ter como concorrente as agências de turismo que tem ali os guias que fazem roteiros. Então, você chega... É porque para nós que moramos aqui, isso não é muito claro, mas para quem vem aqui de férias, fica num hotel, tem agências de turismo conveniadas que para lá, tem o roteiro Recife Olinda. Então o cara pega o ônibus, você vai ver, você está ali pelo Recife Antigo, você vai ver, para um ônibus, aí desce a galera, aí ele leva naqueles lugares ali, Praça do Arsenal da Marinha, aí tem o Museu do Passo do Frevo, tem lá o Teatro dos Mamulengos, ali um restaurantezinho do lado, tem um negocinho ali na esquina que o cara também faz uma coisa que ele leva lá, Museu do Carnaval, não sei como é que é, não sei se o Jordano sabe o nome ali, na rua do 235, quase ali, no lateral da Capitania dos Portos. Então, tem esses tours, entendeu? Mas são ligados às agências de turismo. Então, talvez eles fossem os concorrentes de vocês aí, nesse caso. Pronto, isso aí me levou para uma outra pergunta, no caso. Assim, a gente conseguiu já rodar um pouco o formulário para, assim, mapear essas dores específicas, só que, naturalmente, como a gente é daqui da cidade, a gente conhece majoritariamente pessoas que também são daqui da cidade. E quando a gente levantou a questão de, tipo, como é que você encontra atividades ou roteiros para explorar a cidade do centro da cidade?
Aí ninguém, absolutamente ninguém, das pessoas que a gente conseguiu resposta, marcou a agência de turismo, sabe? Aí a pergunta seria se existe alguma dica que vocês têm, ou alguma maneira de tentar contactar pessoas que são de fora da cidade, tipo uma pessoa que está realmente fora do nosso meio. TripAdvisor, por exemplo, vocês podem buscar comunidades digitais ou coisas desse tipo, mas assim, lembrem-se que o usuário, ou até, ele não tem, muitas vezes ele nem sabe identificar qual é o problema mesmo, ele tem às vezes dores, desejos, cabe a gente, através do discurso, identificar qual é o problema de verdade. Sim. Muitas vezes ele relata o sintoma, né? Então assim, eu tô com desconforto, né? Então isso aqui me incomoda, mas qual é o problema de fato, né? E veja que esse problema que você coloca, ele pode ser abordado de duas maneiras. Você pode pensar na jornada do turista e você pode pensar na jornada do residente. Sim, total. Então, por exemplo, tem uma série de pessoas. Eu, por exemplo, vou confessar um negócio aqui. Eu estou morando em Recife desde 2013. Eu já fui almoçar no Ricardo Brenan várias vezes lá da universidade. Eu fui num casamento, num salão, mas nunca entrei para fazer o museu. Então você vê, tem coisas que quando você... E minha família mora aqui, então eu explorava Recife muito mais quando eu vinha de férias do que enquanto eu moro aqui. Isso é uma percepção daquela coisa. Tá sempre ali, eu não vou hoje. A pessoa que está por um período determinado, ela pode aproveitar muito mais. Então, por que eu estou falando isso? Tem cidades, por exemplo, em Orlando, o residente paga bem mais barato para usar a Disney. Então, ele cria recorrência. No Rio de Janeiro, tem lá. Se você é residente do Rio de Janeiro, você paga mais barato para ir no Pão de Açúcar, para ir no Cristo Redentor. Porque se você estimular o residente a usar, você gera uma recorrência que ela pode ser até amplificada com os turistas. Então, vocês podem também olhar, é importante vocês pensarem no recorte que vocês querem. Será que o objetivo da gente é fazer a perspectiva de aproveitar ainda mais e criar jornadas centradas no residente local, da vizinhança, ou fazer isso para o turista? Porque aí isso vai determinar, por exemplo, como a gente vai tentar qual a abordagem de vocês, né? Entendi. E aí vocês podem encontrar coisas bem legais. Você já me deu uma ideia aqui. Se eu puder complementar aí, Fernando. Claro, eu não, acho que uma fico coisa falando. que vocês podem fazer é conversar com as pessoas que têm contato com essas pessoas. Por exemplo, serviço de informação turística. Essas coisas assim, são pessoas que estão constantemente em contato com essas pessoas. Então é normal que ela já traga muitas lições aprendidas de muita gente. Então isso eu acho que é uma persona, digamos assim, que vocês deveriam contactar. A outra coisa para vocês prestarem atenção é em que lado desse problema vocês acham que tem uma dor maior e vocês deviam investir mais. O problema do turismo está no turista em si, que chega em algum local e não encontra coisas para fazer, etc., ou está dentro de estabelecimentos que recebem turistas e tá vindo pouco turista para ele. Veja que o problema ele existe para os dois, certo? Calma, o senhor pode repetir essa segunda? Para os dois lados, mas onde está a dor maior? Normalmente, onde tiver a dor maior é onde você tem mais capacidade de monetizar, de ter sucesso nisso, porque você consegue fazer a roda girar, você consegue ter gente que enxerga valor nisso o suficiente, por exemplo, para pagar. Então, observem também isso, porque às vezes vocês olham para um lado e terminam esquecendo o outro lado. Eu queria fazer uma complementação ao que o Jordão disse, é que, assim, a gente tem nichos, a gente tem turistas com características diferentes. Então, até isso eu acho que precisa ser visto com um certo cuidado. E aí, tem mais gente que queira falar? Acho que a Raquel está falando. Acho que não sei se... eu estava ouvindo também. Eu também. Oi? Agora ficou muito. Pode continuar, Raquel. Não, eu posso continuar? Claro. Então, eu estava falando exatamente isso, que eu acho que tem turistas com características diferentes. Nem sempre o turista que vem para cá é o turista que quer fazer esse tipo de turismo que vocês estão propondo aí, de descobrir a cidade do Recife, que eu entendi que vocês estão querendo propor. Quer dizer, vocês não chegaram à proposta de vocês, mas o problema era divulgar a história e encontrar atividades de forma inovadora para quem está frequentando a cidade do Recife. Né?
E aí, o que eu vejo é que existe um turista específico que gosta de fazer isso. Existe aquele turista que chega aqui, pega uma condução e vai para Porto de Galinha, para um resort daquele, e fica lá uma semana, não quer saber do Recife. Então, é preciso que vocês também estudem exatamente que tipo de nicho de turista que você quer atingir. E, para isso, eu acho muito importante conversar exatamente com as agências de turismo, porque elas conhecem exatamente todos esses perfis diferentes, né? Beleza. Ótimo. E também observar oportunidades, por exemplo, o que eu tenho visto agora, não sei se é por ter muitos... Eu tenho amigos, morei muito tempo em São Paulo e tal, e estudei num lugar que tem gente do Brasil todo, e aí o que eu vejo muito é a galera vindo para Recife, passa um dia para ir para Noronha. Então, a pessoa vem, aí fica um dia aqui em Recife, ou o dia inteiro, ou às vezes até dorme, ainda mais com essas coisas de Covid. Eles são mais rigorosos lá. Então, o pessoal vem e tem um dia de janela para ir para Fernando de Noronha, por exemplo, né? Então, eu passei por isso semana passada. E aí que tinha essa amiga, assim, o que eu faço em um dia aqui? A gente quer dar uma volta rápida no Recife, né? Ela falou, vai lá, pega o carro, vai Recife, Olinda e tal. Só que eles, como a Raquel bem falou, eles têm um perfil mais aventureiro, entendeu? Foram lá, pegaram o Uber, desceram no Recife Antigo, depois pegaram outro Uber, desceram Olinda, almoçaram, depois voltaram para o hotel. E agora tem outros que não vão fazer. Então é legal vocês identificarem aí oportunidades. Mas eu acho que, inclusive, também conversando com a galera dos museus, com a galera das igrejas, com a galera dos restaurantes, porque você pode pensar em casadinhas, por exemplo. Você pode ter... Tem gente que faz isso bem. Por exemplo, o Entre Amigos, o Bode lá, eles têm convênio em todos os hotéis. Os turistas vão sempre lá. Por quê? Porque o cara fez essa rede. Às vezes você tem essa coisa, vamos montar uma programação. Eu fui em Natal uma vez. Você vai lá fazer o passeio de bug lá na Lagoa, o cara te leva num restaurante lá, onde... E aí o motorista do bug ganha uma comissão. Tem essas casadinhas, olhem para o todo, vejam o que pode pensar. Mas partam dessa escolha, façam uma escolha, entendeu? E tem assim, aquele cara que vem fazer o turismo gastronômico, mas ele quer também saber a história da gastronomia pernambucana, por exemplo, então você junta as duas coisas. Ou aquele cara que quer, por exemplo, tem até uma sugestão agora recente para o Memorial da Medicina, para a gente trazer para a vida a história da medicina pernambucana. Então a gente está fazendo um tour pela cidade onde aconteceram marcos importantes da medicina de Recife e de Pernambuco. Então, assim, aí de repente você tem nichos, entendeu? De pessoas com interesses específicos, onde você pode criar atividades inovadoras de turismo, enxertando história e enxertando as coisas lúdicas no meio, inclusive comida, né? Então, assim, é muita coisa. Agora, precisa saber qual é o turista que você quer atingir, né? Ou quais são os grupos de turismo. Tem que estar muito bem definido isso. Entendo. Certo. Uma das coisas que ficou na minha cabeça agora é que pode ser o caso também de nós consultarmos algumas agências de turismo e ver que nenhum dos perfis que a gente está, assim, buscando procura uma agência de turismo. Pode ser também que a pessoa seja um daqueles turistas que são mais independentes, né, e organizam por si mesmo o itinerário, o roteiro que eles fazem. Aí, nesse caso, eu acho que talvez seja mais difícil entrar em contato com esse tipo de pessoa, não? Ou talvez realmente grupo de Facebook que tem esses turistas aventureiros. Vocês têm alguma sugestão? Experimente. Isso aí é fácil de achar. Pergunta aos amigos, pergunta à família. Pronto, ok. Experimenta, tenta. Tá certo. Agora, uma última dica, pessoal. Desculpa naquela hora que se eu atropelei alguém que ficou no mudo aqui, eu fiquei, enfim, desculpa aí. Agora, uma última dica, na verdade, é uma provocação a vocês, como ir além do informativo. Porque é muito normal que quem começa a trabalhar com projeto para turismo e tal, termina oferecendo um serviço de informação. É um conjunto de informações para que as pessoas façam, etc, etc.
E isso é o que todo mundo termina atacando, é o que todo mundo termina fazendo, e é o que, assim, todo mundo teve muita dificuldade de colocar isso realmente para funcionar no mercado. Então, um desafio, é legal que vocês tenham trazido coisa tipo Pokémon GO, etc., porque justamente não é uma coisa informativa apenas, né? Então, isso eu acho que é uma boa provocação para vocês, certo? Como é que vocês vão além de uma coisa que seja simplesmente informativa? Beleza. Ok. Massa. Pronto. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Massa. Valeu, obrigado. E agora, the last one, né? Vigilância epidemiológica. Vinícius? Pois não, professor. O senhor está conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Mas por que o senhor chamou meu nome em particular? Não, porque você não falou comigo no início, você tinha uma questão. Certo, de fato. Explica aí pra galera. Basicamente, o que acontece é que o tema de vigilância epidemiológica ele estava muito complexo, né, para tratar, e nós não achamos tantas oportunidades na realidade, quando tivemos uma análise um pouco mais apropriada do problema. E o grupo decidiu ele realizar uma mudança, só que, enfim, não houve talvez uma cooperação tão grande, ou não houve a possibilidade houve, né, mas enfim, não houve talvez enfim, o grupo não conseguiu se reunir de forma apropriada ou implementar suficientemente esforço para realizar as atividades relativas a essa Cache 4, né? Tá, mas vocês fizeram em relação a alguma quest? Vocês têm alguma coisa para dizer? Para onde é que vocês querem ir? Qual a direção? Definir uma temática? Continua saúde? Continua o quê? Porque vocês conversaram comigo. Acho que foi você que mandou um zap para mim, foi na quinta-feira, quarta-feira. Foi sim. O tema, sim, continua relativo à área de saúde, porém, o detalhe é que, ao invés de se focar em específico na vigilância epidemiológica, né, a ideia seria expandir um pouco mais o tema para fazer relativo à saúde e bem-estar, né? Nós estávamos discutindo outras possibilidades de projeto, né? Isso baseados na análise lá das quests e afins. E sim, nós temos uma outra ideia, mas o detalhe é que, tipo assim, a gente não conseguiu produzir nenhum material relativo a isso, entendeu? Ou seja, de fato, implementar ela e colocar em slides e afins. Beleza. Mas se Você senhor tem quiser... quantas pessoas agora? A gente tinha te perguntar dos outros grupos. Como é que vocês estão? Só um momento, deixa eu checar aqui o número exato. São, no total, 9 participantes no grupo. Tá. Esse vai, estou falando para você, Vinícius, mas vale para todos os grupos, tá, pessoal? Claro. Vocês estão em 9, então é interessante vocês encontrar uma agenda onde sincronize o horário dos 9 participantes ou das participantes. É complicado, apesar de que a disciplina tem 2 horários, né? Tem o horário da segunda e tem o horário das quintas. O horário das quintas, ele é para atividades assíncronas, mas é um horário sincronizado para que todos vocês tenham esse horário bloqueado no SIGA, para que vocês tenham, no mínimo, 2 horas para poderem interagir. Eu entendo que talvez essas 2 horas tenham sido utilizadas para essa reflexão do grupo, para uma discussão a respeito dessa pivotagem. Mas é interessante que vocês se dividam aí, vejam o trabalho, reflitam sobre como o trabalho está andando, a dinâmica desses encontros, para vocês estarem sempre orientados a estarem produzindo alguma coisa ao longo desse tempo, entendeu? De produtividade. Uma coisa, professor, que o grupo percebeu é que realmente, principalmente frente aos desafios que vamos enfrentar a partir de agora, no número de reuniões que nós estávamos tendo não era suficiente, né? Mas, na realidade, como o senhor falou, talvez o problema não seja nem resolvido a partir de reuniões, mas sim de uma forma de organizar o trabalho de maneira assíncrona, de modo que todos possam contribuir. É interessante que vocês vão ver que, à medida que o trabalho vai andando, né, é interessante que vocês já comecem a se organizar, né, assim, digo, porque
quem pivotou, tá aí, vocês vão ver que já estão indo para Quest 5, né? Então, assim, vocês vão ter que tirar esse atraso e a carga só vai aumentar. Então, assim, quando vocês conseguirem... É ruim vocês perderem essa oportunidade. Quando vocês vêm para cá e perdem esse tempo aqui, boa parte de questões que estão ainda nebulosas, elas podem ser esclarecidas, ou pelo menos vocês terem dicas importantes. Então, quando vocês vêm para cá e não trazem nada, vocês perdem pelo menos uma semana de feedback, mesmo que seja uma coisa que não seja 100% ainda consolidada, entendeu? Então, se vocês trouxessem, por exemplo, um slide falando, olha, temos essas ideias aqui, ó, observamos dentro do tema saúde e bem-estar esse tipo de temática, estamos pensando em ir para esse ponto, porque ele é importante, entendeu? Então é legal vocês tentarem aproveitar essa semana agora para se dividirem e fazer um intensivão, tá? Dificilmente vocês vão conseguir fazer as 6 quests, mas é importante que vocês façam de uma maneira jato e contem aí isso aí Beleza? E assim, pessoal, é importante, estou falando do Vinícius aqui, mas é importante para o grupo rediscutir, se vocês pensarem sobre engajamento. A gente logo mais terá, lembrando, a avaliação da disciplina ela é dada para o grupo como um todo, então você vai ter uma nota do projeto, e vai ter uma nota individual, que vai ser construída ao longo do tempo por vocês mesmos, à medida dos feedbacks que cada um vai dar para o outro. Então vocês vão ter a importância de ter esse pacto entre vocês. Na próxima aula eu vou pegar um tempinho que a gente sempre fala da questão da mentalidade de liderança dentro do trabalho do projetão. Então é importante vocês terem esse tipo de compromisso entre si. Eu sei que é difícil, às vezes, você toda semana ter um ritmo constante, mas vocês são 8, 9, então vocês podem assumir certos compromissos e se programarem para assumir um ritmo de trabalho que não seja, que inviabilize, ao ponto de vocês perderem uma semana de não ter o que mostrar aqui. Tudo bem? E aí vocês combinem que se, olha, poxa, às vezes vocês podem ter problemas, assim, ó, não vou poder essa semana contribuir, mas na próxima eu contribuo. Então vocês fazem os pactos entre vocês. Então vocês vão ver, por exemplo, como é que está o comprometimento, né? Como está as entregas, como está a produtividade, né? E como tem sido esse nível de convivência entre vocês. Então, nas próximas semanas, vocês já vão receber primeiro formulário para fazer essa avaliação 360, que vai servir no começo como instrumento de feedback, para que vocês possam chegar e ter uma conversa entre vocês e dizer, olha, Fernando, olha, chegou a Lana, Jordano e Raquel, disseram, Fernando, você não está participando, galera, eu estou com um problema, mas me comprometo a tentar fazer isso aqui. Ou senão, vocês falam com o Fernando não responde, entendeu? Importante vocês terem esse termômetro e ir construindo uma relação, porque isso aqui é mais uma maratona, entendeu? Então, sabe aquela equipe de ciclismo, que está todo mundo lá? Na prova de ciclismo, às vezes tem o primeiro que puxa ali, vai lá, dá aquela pedalada, puxa o pelotão, daqui a pouco vai o outro desce, dá uma respirada. É interessante vocês tentem se aproximar. Tem alguém aqui que entrou na disciplina no ajuste e ainda está sem grupo, está perdido ou perdida, que precisa aí de alguma colocação? Galera, é muito ruim falar pro vazio aqui, as câmeras fechadas, microfones fechados, eu não sei se eu estou falando, se está sendo ouvido. Eu acho que todas as pessoas já encontraram a locação, professor. Muitas pessoas que estavam nessa questão da mudança de matrícula, eles entraram no nosso grupo. Massa. Beleza. Tem alguma coisa a mais que vocês queiram comentar em relação a esse tipo de ponto? Eu não acho que é nem viável, porque, tipo assim, para a questão da apresentação do tema, seria muito melhor, né, se a gente já tivesse, de fato, feito esse retrabalho e selecionado os tópicos, idealmente, e demonstrar de forma correta. Falar por falar, sem embasamento... beleza. Não, assim, não adianta, gente. Chegou até agora, não pensar não é buscar o culpado. Agora fica a reflexão para vocês, claro, identificar para a próxima o que pode ser melhorado. A ação corretiva, corrigir o que talvez não tenha funcionado
e ação preventiva para o caso de outras questões para que não se repita. Beleza? Porque, veja, é ruim porque vocês perdem a oportunidade de ter esse feedback, a sessão de feedback. Vocês vão ter uma a menos. Mas beleza. Não deu, vida que segue. Tem problema não. Vamos lá. É isso aí, é uma maratona. Beleza? Beleza? Obrigado. Nada, que é isso. Raquel, Alana, se quiserem... Eu só ia complementar que boa parte do aprendizado de projetão é o aprendizado de trabalho em equipe mesmo. Tocar um projeto até o final. Então, é bem importante que vocês conversem sobre um modo de trabalho que vocês produzam bem. E lembrar que, principalmente o pessoal de sistema de informação, tem um horário já reservado para que vocês possam utilizar mesmo, né? Que é na quinta-noite. Acho que o de engenharia biomédica também, né, Fernando? Não, eu coloquei o mesmo horário da... Tá igual. Tem algum aluno ainda de medicina, Fernando, aqui? Tem um aluno. Até onde eu sei, tem um aluno. Esqueci Tem o nome uma dele. de fisioterapia. Tem. Certo. Então tem dúvida dessa não. Tá. Vocês querem apresentar aí a Quest 5 ou quer? Deixa eu só vir aqui ao banheiro rapidinho. Podem tomar água. Um segundinho eu volto. Então, pessoal, Quest 5 aqui está como estratégia de inovação e vocês sabem chegar, né, nesse material, né? Vocês estão seguindo lá, né? E ela vai falar sobre essa siglazinha que vocês já ouviram bastante, né? MVP, né? Produto Mínimo Viável. O que vocês acham que é o produto mínimo viável? Alguém que já ouviu falar nesse termo? Tem esse termo que está escrito aí, mas o que a gente pode dizer aí do MVP? Vamos lá, pessoal, não me deixem no vácuo, não. O que vocês poderiam pensar de como um exemplo? Um protótipozinho no Figma e tal. Tipo isso. Eu já ia fazer exatamente essa pergunta. Qual é a diferença de um MVP para um protótipo? Eu acho que o protótipo ele tem que ter mais funcionalidades do que você está desenvolvendo. E o MVP não, você precisa apenas das funcionalidades básicas do seu projeto, sei lá, de um aplicativo, por exemplo, que você está desenvolvendo. O protótipo tem que ter mais? Como é que é isso? Por que você acha isso, Pedro? Não, na verdade relacionando com o MVP, né? Já que é o mínimo, a gente precisa só daquelas funcionalidades básicas. E eu acho que o protótipo precisa ter algo mais concreto, assim, algo mais com mais utilidades do que você projetou no início. Já o mínimo não, o mínimo na minha opinião, eu acho que ele só precisaria ter aquelas funcionalidades básicas. Tá. Mas vamos pensar ali, ó, por exemplo, mínimo produto viável é um produto, né? Não é só o protótipo. Protótipo, muito. Para que a gente usa protótipo em geral? Pelo que vocês acham aí do. Veja eu ficar explicando. Em geral, para que a gente usa um protótipo? Bora, Pedro, tu falou do protótipo? Vamos lá.
Me ajuda aí. Mostrar as características, né, do produto. Só mostrar, será? Sei. Fazer testes também, ver vulnerabilidade, o que pode melhorar. Isso. Muitas vezes a gente está querendo, na verdade, aprender. Aprender, eu vou dizer, de forma geral. Eu quero entender o que o usuário pede. A gente sabe que um dos grandes problemas entre os seres humanos tá na grande área da comunicação, né? Uma pessoa pensa em uma coisa, fala outra, pessoa escuta uma parte, porque não está pensando em toda, e daquela parte que ela escuta, ela entende uma quarta parte. Então, a gente pensa A, fala B, escuta C, entende D. E nós achamos, em geral, em sã consciência, que todo mundo, o que eu penso é o que o outro entende, né? A gente ainda tem essa ilusão, de forma geral, a maior parte das pessoas, que eu penso numa coisa e as pessoas acham que o outro está entendendo exatamente aquilo que eu coloquei. Sendo que no nosso discurso, muitas vezes, a gente usa de generalizações, de omissões, de distorções. Então, uma grande habilidade que nós vamos ter aqui é de fazer esse exercício de tentar entender o que o outro está querendo dizer e tentar entender como é que os outros pensam para entender comportamento. Inovação está ligado lá ao Peter Drucker, mudança do comportamento dos atores, né, por meio de produtos ou serviços, né? Então, o MVP, por que a gente fala de mínimo produto viável? O que é uma startup, galera? O que vocês entendem como startup? A gente usa muito esse termo. Qual seria uma boa definição para startup? Uma empresa que, enfim, ela possui um produto minimamente viável lá, que ela carrega como uma proposta de valor e ela tem como intuito crescer ao longo do tempo, né? Por isso... E quando é que uma startup deixa de ser startup e vira um negócio, alguma coisa assim? Então, essa é uma boa pergunta. Tem várias coisas que podem definir o que é uma startup, né? Por exemplo, a gente pode analisar da perspectiva do modelo de funcionamento da empresa, já que muitas startups elas seguem alguns padrões, né, de projeto. Mas relativo ao MVP, talvez em questão de magnitude, escala, ou própria, até mesmo maturidade, né, do produto. O que mais, galera? Quem mais tem outra visão aí para trazer? Quando a gente fala de startup, o que vocês pensam? Vamos lá, Vitor, Wilson, Renato, Júlio, Maria Eduarda, os nomes que eu estou vendo aqui, Vitória, Matheus. É legal ouvir vocês, vamos lá. Vocês não vão me deixar falando sozinho, né? Esse aqui vai para o YouTube. Eu vou ficar aqui fazendo papel de ridículo lá. Vamos lá, não me deixem na mão. Eu vejo startup como sendo uma organização que tem um modelo de negócios bastante escalável. Eu acho que é mais ou menos isso. Tipo, resumo para mim. Massa. Ela tem ou ela está buscando? Eu acho que com essa pergunta ela está buscando. Porque se ela já tiver, né, já tiver tudo definido, né, muitas vezes você está ali buscando, né? Você é um grupo de, você não é nem uma empresa necessariamente. Você pode ter um grupo de pessoas que se juntou para tentar resolver um problema e que está ali tentando encontrar um modelo de negócios e que muitas vezes quando você vai para essa parte de tecnologia tem essa questão de querer crescer, ser escalável e tal, mas acho que a grande questão é encontrar um modelo que seja sustentável, né? Ali, o sustentável não necessariamente, né? Mas que tente dar evidências ali disso. E as pessoas não usam o seu produto ou compram a sua solução porque ela é boa só. Elas compram pelas razões dela. E cabe a nós descobrirmos quais são as razões que levam as pessoas a adotar as soluções, né? Por isso tem esse problema de descoberta. Por isso que, se vocês forem ler o processo de construção das soluções, né, de quando você vai encontrar lá, você vai propor soluções para os problemas que vocês estão entendendo e buscando soluções sejam adotadas, vem um processo de aprender com um grupo de potenciais usuários sobre o comportamento deles. Por isso que a gente fala muito de dores e desejos. Porque se vocês fizerem encontrarem dores, como o Giordano falou, uma dor bem latente ou um desejo bem latente, você pode encontrar pessoas que estão dispostas a usar ali aquela solução, mesmo que ela não seja a solução perfeita, né?
Eu não sei aqui algum de vocês se já teve alguma dor física mesmo muito intensa, né? Então, se você tem uma dor muito intensa, se você quer se livrar daquela dor, né? Então se chega alguém te oferecendo algum tipo de analgésico, alguma coisa que vai reduzir a sua dor, você vai usar, mesmo que não seja a solução perfeita, né? Mas a questão do MVP aqui, ele é um produto, mas que ele não está completo. Ele tem o mínimo de coisas para que ele seja viável em relação a usar. Então, Fernando. Oi. Você me Manda deixa ver. Claro, compartilhar. Até que eu estou puxando, mas está Só para compartilhar uma tela aqui. Massa, compartilhei. Eu vou tomar a tua frente. Massa. Depois eu paro o compartilhamento. Porque essa imagem eu acho que ela é muito boa. Não sei se vocês já viram essa imagem. Vê se essa chega. É fantástica. Chegou aí para vocês? Essa do chegou, carrinho? Chegou. Tá. Aí, essa daí eu acho que é muito legal. Explica isso bem, certo? A gente está dizendo, a gente quer construir algum tipo de artefato para se locomover mais rápido. Por quê? Porque a minha dor é sair andando e demora para chegar e canso para chegar nos locais, certo? Às vezes a gente tem esse conceito que o MVP é uma coisa que a gente vai construir uma parte da coisa. E depois a gente constrói outra parte, depois constrói outra parte, depois termina chegando naquele carro. A ideia do MVP não é essa. Não é um componente da solução que você vai produzir. É a versão mínima que você já consegue colocar para as pessoas testarem como um produto. E isso é uma coisa muito diferente. Isso muda o paradigma. Então, a ideia do MVP é o que eu consigo fazer que as pessoas já enxergam como um produto e já vão querer. Então, por isso ela é diferente de um protótipo. Isso aqui é um protótipo. Isso aqui é um protótipo. Ele não é a coisa real. Inclusive, em design, protótipo é uma coisa feita para você jogar fora mesmo, para você se desapegar dele. É uma coisa para você estudar o negócio, ver se funciona. Se você pegar um carrinho desse aqui, em miniatura, esse carrinho... Tá todo mundo enxergando esse que eu estou mostrando? Tá. Beleza. Se não tiver, me avisa. Porque eu estou em duas telas e uma delas não está mostrando. Não, é o Porsche 356, né? Isso. Aí, isso daí, por que é legal um carrinho desse de miniatura? Porque a gente consegue ver ele tridimensionalmente, girar, tocar nele, colocar, ver se você entende se a coisa funciona, mas ele não está pronto ainda. Então, isso é um conceito de protótipo. Protótipo, inclusive, em francês chama maquete. Quando a gente fala em maquete, a gente entende um pouco melhor, às vezes, o que é um protótipo do que quando a gente fala protótipo. E o MVP, não. O MVP ele é uma versão do seu produto. Mas qual é a versão mínima do seu produto que você já consegue colocar na mão das pessoas, para as pessoas testarem? E por que o conceito de MVP é importante? É porque é na hora que as pessoas estão testando para valer que você aprende de verdade. Enquanto é tudo hipotético, quando é uns testes que você faz, você não sabe direito, não. Quando você coloca uma coisa, por menor que seja, para as pessoas testarem, para as pessoas comprarem, aí você faz um experimento real. Aí você começa a entender de verdade porque o que você tem que mudar, o que você tem que manter. Então, a ideia de projetão é justamente que a gente faça algo até o final. Mas não é algo gigantesco, é algo pequeno, é um MVP. A gente vai fazer esse skate aqui, a gente não vai fazer o carro. Então, a gente não está buscando fazer o carro com todos os recursos que ele vai ter. Mas ele precisa ser algo que se encerre nele mesmo. Que as pessoas enxerguem isso como produto. E depois que as pessoas começarem a usar, vocês vão ver, vão ter muito mais informação sobre como é que vocês modificam. Na hora de fazer um skate, vocês veem, poxa, falta alguma coisa para controlar melhor, precisa de muito domínio. Aí você bota o negócio na frente e vira um patinete. Aí as pessoas dizem, poxa, que legal, mas isso aqui ainda as rodas são muito pequenas, eu não desloco tão fácil. Aí isso se transforma numa bicicleta. Aí você pega aquela bicicleta dali e diz, poxa, mas ela ainda precisa da força humana. Aí você coloca um motor e vira uma moto. Aí você diz, poxa, é legal, mas isso aqui só cabe uma ou duas pessoas e tem esse problema e aquele não tem tanta estabilidade. E aí vocês pensam no carro. Mas vocês entenderam a coisa. Então, assim, o conceito de MVP é bem importante que todo mundo guarde bem na cabeça. Ele não é um protótipo, ele não é um componente do que você pretende fazer. Se ele não funcionar como uma coisa única que as pessoas vão usar, ele não é um MVP. Perfeito, Jordan. Então, do
do ponto de vista aí da apresentação, não sei se vocês estão vendo, voltou aí para vocês. Quem não voltou, clique lá no pinozinho. Ele vai ter que pegar, não é só uma parte aqui, você pensar no triângulo, mas tem que pegar um pouco de tudo, da desejabilidade, usabilidade, funcionalidade. Então, ele é um produto, como o Giordano falou, ele tem que entregar aquela funcionalidade, no caso daquele exemplo, de promover a locomoção, né? Então, agora, o MVP, o que vocês vão fazer aqui, essa quest, muitas vezes, o que nós temos são propostas de MVP. Quem que vai dizer o que é MVP? Vão ser os potenciais usuários. Então, vocês vão pensar em o que precisa ter para que aquela solução seja utilizada. E muitas vezes, pessoal, para vocês fazerem esse processo de entendimento, de aprender, pode ser mais simples, para entender o que tem que ter no MVP. Então, depois eu passo o vídeo para vocês, mas existem exemplos bem legais. Todo mundo aqui conhece o Dropbox, né? Acho que a maior parte de vocês. Respondam aí no chat ou deem sinal aí de coisa, né? Conhece o Dropbox, né? Sinal de fogo. Dá um sinal de fumaça, né? Sabem como é que nasceu a ideia do Dropbox? Ou, na verdade, lembra, startup, grupo de pessoas que começam, não tem um modelo de negócio definido, não tem modelo de receita definido, tem uma gordurinha, muitas vezes começa bootstrap, muitas vezes começa com a galera lá, e aí vai o seguinte, não tem muito tempo para ficar lá um ano esperando para fazer o produto perfeito, cheio de funcionalidade. Ele precisa logo receber um aporte, ou começar a vender para saber, para pagar as contas, né? Então, o que acontece? A galera fez o quê? Eles fizeram um vídeo demonstrando a ideia do Dropbox, de você ter uma pasta dentro do seu computador, onde você colocava um arquivo, e aí tinha uma outra tela onde ele mostrava como seria na nuvem o arquivo entrando lá. Então ele abria o arquivo que ele colocou lá dentro da pasta dele na nuvem, mostrava lá. Aí depois ele ia para a nuvem, alterava o arquivo e voltava para o computador. E aí ele via que o arquivo estava alterado. E aí eles lançaram esse vídeo e lançaram, olha, se você acha que você aqui é interessante para você, fizeram acho que uma pergunta lá de quanto pagaria, e eles levantaram lá, depois de um mês e pouco esse dado, eu não sei exatamente, eles disseram, tem não sei quantas mil pessoas interessadas em pagar $10 por mês para ter um giga na nuvem, com essa solução da gente aqui, que eles fizeram essa demonstração. E com isso eles receberam o primeiro aporte para implementar a solução. Eles não tinham dinheiro para montar tudo aquilo ali, né? Então, é interessante entender esse conjunto de funcionalidades e validar. Quanto mais rápido vocês validarem e entenderem isso, melhor. Agora, não espere que o usuário vá chegar para vocês e vá dizer tudo certinho mastigado para vocês, principalmente num país como o Brasil, onde a gente tem essa cultura de ser muito educado, tal. Então, tem um livro legal aqui que eu deixo para vocês, que está aqui, que ele chama O Teste da Mãe. Se você pegar qualquer coisa, mesmo seja a coisa mais estúpida que você for fazer, e perguntar, mãe, o que você acha disso? Dificilmente a sua mãe vai falar, olha, isso é uma coisa estúpida, né, meu filho? Não perca tempo fazendo isso. Não, meu filho, tá muito bom. As pessoas vão gostar. Por quê? Porque tem aquela ideia de apoiar. Então, aqui tem algumas questões que vão trazer algumas dicas para vocês de como vocês podem conduzir as entrevistas de vocês, lembrando que ele fala que todo mundo mente, mas vamos voltar aqui para o MVP, né? Então, vocês vão ter que começar a criar hipóteses sobre o MVP, sobre o que vocês acham que vai ser essa solução, e vão ter que validar. Quem vai dizer o que é ou não somos nós, não são vocês, são os potenciais usuários, tá? Então, por quê? Porque senão você chega assim, olha, o que você acha desse problema? Você chega lá no ambiente, olha, esse aqui é um problema para você? Aí assim, você está disposto a usar essa solução? Não, obrigado. Por quê? Porque eu tenho outro problema que é mais importante. Então, se vocês começarem a fazer da cabeça de vocês sem ouvir os potenciais usuários, vocês vão correr esse risco de desenvolver uma solução que ninguém vai querer usar. Não porque essa solução é ruim, sua solução pode ser muito boa, mas se ela não estiver casado com uma dor ou um desejo de um grupo de usuários, possivelmente eles vão estar voltados para resolver um outro problema que não aquele que você está colocando. Então, aqui a gente já começa a pensar em solução. Então, vocês já identificaram o problema, falaram de persona, viram com esse problema resolvido, concorrentes, similares,
referências, gambiarras, viram os valores, já pensaram numa proposta única de valor, agora vocês vão pensar em qual é a solução que entrega esse valor, né? E o que mais a minha solução depois vai precisar ter para que ela seja utilizada, né? Então, como é que é a solução que vocês estão propondo? É um aplicativo? É um produto físico? É um site? É um serviço? Então, é interessante vocês começarem a pensar agora sobre solução. Então, quais são as funcionalidades essenciais da solução? O que é minimamente necessário para entregar os valores propostos? Então, vocês já fizeram essa reflexão, agora você tem que pensar em como vocês vão construir a solução, né? O seu usuário aprova essa ideia? Há alguma evidência de que isso faz sentido para eles? Então, você pode fazer isso primeiro questionando, fazendo montando isso com uma apresentação, alguma coisa. Depois a gente vai ver que vai ter a etapa de prototipação. Existem protótipos de baixa, média, alta fidelidade, para, como o Giordano falou, materializar, não necessariamente o usuário vai ter condições de entender tudo que você quer dizer, então os protótipos vão ajudar vocês no processo de mostrar para os usuários o que é a solução de vocês, entrega o que é, e qual é a sua estratégia, né? Como o projeto se posiciona frente aos valores entregues para os outros clientes. Então, você tem algumas ferramentas aqui que são interessantes, tá? Então, tem aqui duas ferramentas que eu acho que são interessantes, elas são relacionadas. Uma delas é a estratégia do Oceano Azul, né? Então, a estratégia do Oceano Azul, ela é uma estratégia de posicionamento no mercado, que aqui você tem material, vocês podem olhar os videozinhos, tem mais coisa no canal de Projetão, mas que... Qual a ideia dessa do Oceano Azul? Um oceano... Quando você está num ambiente onde você tem uma alta concorrência, esse ambiente usou-se o termo na literatura de que esse é um oceano vermelho. Vermelho por quê? De muito sangrento. Então você tem ali tubarões e todo mundo brigando. Porque quando você tem vários concorrentes oferecendo a mesma solução, no final das contas eles estão brigando por preço. Por preço, por conveniência, alguma coisa ali. Então você tem, às vezes, vários mercadinhos ou várias farmácias dentro da mesma região. No fundo, elas estão brigando por preço. Uma ou outra pode ter algum programa ali que tenta se diferenciar, mas no final das contas estão brigando por preço. Oferece a mesma solução. E existe um grupo de negócios que oferecem soluções inovadoras, que ninguém entrega aquele valor. Então, tem vários casos em que, se você entrega uma coisa que ninguém entrega, você está dentro de um oceano azul, não tem concorrência. E quando você está dentro desse tipo de cenário, você consegue ter condições muito mais favoráveis para que o seu negócio possa prosperar. Por isso que é importante analisar o mercado e pensar em como você vai entregar uma solução inovadora, entregar uma proposta de valor nova. E para isso, então ali tem os videozinhos que vão explicar para vocês, tem alguns cases interessantes. Aqui não tem o detalhe, acho que depois eu vou pegar, então eu pego para vocês o vídeo e mando para vocês. Mas no vídeo no canal do Projetão tem. Então, quando a gente vai montar essa estratégia do Oceano Azul, nós vamos olhar para 4 coisas importantes. Então, o que esse framework descrito nesse livro, Estratégia do Oceano Azul, tem? Então, eu vou olhar para a concorrência e vou pensar, o que a concorrência faz que eu não vou fazer? Então, eu não sei se vocês pegaram isso, mas acho que vou correr o risco aqui de estar dando um exemplo que talvez não caiba para vocês. Mas um dos exemplos clássicos para explicar esse conceito é o conceito do circo. Então, você pega o mercado do circo, todo mundo aqui sabe que é um circo, né? A gente vê pouco hoje em dia. Tem 2 aqui em Recife hoje. Eu tenho filho pequeno, eu sei que tem um na Imbiribeira, acho que tem outro em outro lugar. Há 20, 30 anos para trás, 40 anos, os circos tinham, inclusive, animais. Então, você tinha dentro do picadeiro lá, tinha um elefante, girafa. Muitas cidades que não tem um zoológico muito completo, as pessoas viam os animais no circo. Só que você transportar animais em diferentes lugares, viajar com eles é muito trabalhoso. Tem a questão também dos maus tratos dos animais, tem a questão de imagem. Então, o modelo do circo era um ambiente onde você tinha ali uma experiência imersiva, que não necessariamente era muito confortável,
e você tinha, por exemplo, espaço para outros tipos de entretenimento. Então, pega nos Estados Unidos, você tinha lá a Broadway, Nova York, com teatros, onde as pessoas pagavam muito caro para ter uma experiência diferenciada. Então, você tinha ou espaços de versões muito caras, muito restritivas, e outras que eram muito mais simples, mais baratas e que não tinham um nicho de mercado. Então, você tinha clientes que iam para o circo, tinha clientes que iam para a Broadway, mas tinha aqueles caras que não iam nem para o circo nem para a Broadway e que estavam em busca de outras opções de entretenimento. Então surgiu uma galera que falou, será que a gente não pode propor, dentro desse intervalo intermediário, novas opções de entretenimento que combinem experiências dentro do ambiente, mas que, então pode aproveitar o modelo do circo, de ser itinerante, de não ficar parado só lá em Nova York, mas que pode rodar o mundo, que traga uma experiência que envolva música, que envolva arte, mas que não precise ter toda a complexidade que tem no circo. Então eles usaram a ideia do circo, então chamaram de Cirque du Soleil, né? Circo do Sol, mas eles começaram falando, olha, esse negócio de levar animal é do século passado. Então vamos tirar os animais. Por quê? Porque é custo, é logística e tem um apelo negativo. Então eles eliminaram o modelo do animal, por exemplo. Eles reduziram algumas questões que tinham de mudança de você ter... Dentro do circo você tinha atrações acrobáticas, então você tinha lá o trapézio, você tinha a questão do pessoal fazendo engolidor de espada, tinha coisa com fogo. Então tinha uma série de muitas opções de diferentes quadros, vamos dizer assim, com diferentes perfis, e eles falaram, será que a gente não pode pensar num perfil de atrações que não precisa ser tão variado quanto no circo, pode ser mais perto de um teatro, mas que entretenha a pessoa. Então eles foram para uma coisa mais... Não sei se vocês já viram episódios, espetáculos do Cirque du Soleil, mas tem música, tem dança, tem movimentos acrobáticos, mas é tudo por uma equipe só, ou uma grande equipe. Então eles reduziram essa diversidade de atrações, fazendo uma coisa ali, mas pegaram, vamos assim, aumentaram o nível, vamos dizer assim, de conforto. Então eles escolhem lugares, é itinerante, mas não é num circo picadeiro, num estacionamento. Ele busca lugares como, tipo, se fosse aqui em Recife, seria tipo num Classic Hall da vida, ou em lugares onde você pode ter um conforto maior, um teatro, tipo um teatro do Rio Mar, um teatro grande. E eles fizeram isso oferecendo essa experiência única que ninguém oferecia. Então, na estratégia do Oceano Azul, a gente sempre olha para a concorrência e decide eliminar aspectos que são oferecidos por outros que não são convenientes. A gente tenta reduzir a exposição para algumas, de forma a reduzir a complexidade e ver aquilo que talvez não interesse tanto mais, para aquele novo público que eu vou atrair. Eu tento aumentar o que faz sentido aumentar, e tem coisas que eu vou oferecer que ninguém oferece, o que eu vou criar. Então, na estratégia do Oceano Azul, tem essas 4 perguntas: o que eu vou eliminar, o que eu vou reduzir, o que eu vou aumentar e o que eu vou criar de novo, em relação ao que é feito no mercado. E ele sempre é feita essa análise em relação a quem já é cliente e também a quem não é cliente. Então, por exemplo, quem não vai ao circo, não vai por quê? Quem não vai a Broadway, não vai por quê? Então, se vocês olharem para essa questão, por exemplo, o caso do turismo, quem hoje não costuma usar o que tem de disponível hoje para o turismo? Não usa por quê? Essa é uma oportunidade. Então, se você pegar... Já estourou o tempo aqui, mas deixa para vocês pensarem em relação aos videogames. Durante muito tempo, o videogame foi muito voltado para performance, para você ter aquela experiência dos gráficos. Então você tem lá o PlayStation 1, 2. Aí chega um Nintendo Wii. É Nintendo Wii, né? Era Nintendo Wii, que era gráfico mais simples, mas com uma jogabilidade enorme. Você pegava o controle e ficava jogando tênis, fazia um exercício físico. O foco não era naquele gamer que queria uma alta performance, gráficos de última geração. Era um grupo de pessoas que era a família ali, o pai jogando com o filho, com a mãe.
Então você propôs, eles foram buscar uma experiência que não era um nicho de usuários que não era contemplado por um PlayStation 2, 3, 4, mas entregaram um outro tipo de valor, uma outra abordagem, que criou um novo mercado. Tanto que depois você vem o Xbox aí com o Kinect, e com essas outras entregas de valor para contemplar novos públicos. Então é interessante vocês pensarem em tudo isso que vocês já viram, em quem já consome e quem não consome. É sempre fazer essa reflexão sobre esses dois paradigmas, para daí, principalmente com contraste, tentarem identificar aí uns rumos interessantes para validar as questões de vocês, tá certo? Então agora é uma fase de aprender. Vocês têm várias hipóteses e vão formular aí um conjunto de novas hipóteses para serem validadas com os usuários, potenciais usuários, clientes. E é interessante para muitos de vocês tentarem pensar no que a gente chama na jornada do usuário, ou de todo mundo que faz parte dessas cadeias. Porque vocês começaram a passar, quando olharem isso, vocês pensar nesses conceitos. Eu falhei nisso. O Jordano me passou o link e aí eu não consegui subir no fim de semana. Eu vou ver, agora quando acabar a aula eu tenho uma outra reunião, mas hoje à noite eu vejo se eu consigo baixar e já subo tanto a de hoje, quando ela estiver disponível, como a da semana passada. Tá bom, Matheus? Alguma dúvida, pessoal? Dúvida, comentário, complementação? Eu poderia complementar rapidinho, Fernando. Claro. Uma forma, normalmente, que o pessoal de Oceano Azul trata é como é que eu endereço um público esquecido. A ideia do Oceano Azul é eu não quero vencer a concorrência, eu quero tornar a concorrência irrelevante. Como é que você torna a concorrência irrelevante? Você procura atingir um público que, na verdade, não é o público que está consumindo aquilo. Então, isso é uma boa dica para pensar, certo? E se a gente subverter o público? Esses exemplos que são dados aí, por exemplo, o do Cirque du Soleil, é isso mesmo. Assim, o circo é extremamente caro, absurdamente caro de se fazer, e cada vez teve menos valor, as pessoas pagavam muito pouco. Já uma peça de teatro, que você tinha um custo muito reduzido, as pessoas pagavam muito. Por quê? Porque aquela experiência tinha algo de único. Então, o que foi que as pessoas pensaram? Como é que eu faço esse público que vai para o teatro e paga R$150 por uma coisa que custou muito pouco, como é que eu faço ele pagar R$150 ou mais para ir assistir um espetáculo de circo? E eles inventaram uma coisa que eles chamaram de circo, mas na prática ele é meio circo, meio teatro. Ele tem uma história, cada vez que você vai é um espetáculo diferente. Ele trouxe um conceito de espetáculo para o circo. Na prática, o segredo do Cirque du Soleil ele não é um circo. A mesma coisa com o vinho lá, todos esses exemplos, como o Nintendo Wii, é o que o Fernando disse, em vez dele endereçar ao hard gamer, ele está endereçando o casual gamer, certo? Era um negócio feito para o outro público que era esquecido dos videogames. A família, o pessoal que não estava ali exigindo um monte de coisa e que era todo um público que estava sendo esquecido. Então, isso é uma boa dica para a gente correr atrás, certo? Procurar públicos esquecidos. De repente, a gente está num certo mercado, atacando um tema e tal, e a gente pode não exatamente fazer o que todo mundo... ir nas pessoas que todo mundo está indo, mas buscar esse público esquecido. Perfeito. Essa é a grande chave mesmo. E assim, lembrando que esse é um posicionamento que ele começa, mas assim, lembrando que uma vez que você cria esse mercado, começa a gerar ali essa nova oferta de produtos, serviços, começa a gerar mercado, os concorrentes vão atrás de copiar. Por isso que não vai entrar muito nesse ponto agora, mas uma coisa que vai ser interessante para vocês depois pensarem é nesse valor que vocês forem entregar, se vocês conseguirem colocar o que... Em inglês está o termo lá, unfair advantage, né? Aqui nós já trouxemos a versão pernambucana, que é a vantagem de lascar. Se você pensar numa forma de implementar esse valor que seja difícil de copiar, que tenha alguma tecnologia, algum processo ali, alguma coisa que é difícil de copiar, vocês ganham, vamos dizer assim, tem uma barreira maior de entrada das pessoas. Mas isso fica aí para vocês pensarem. Nós já estouramos o tempo. Tudo bem, pessoal?
Podemos encerrar? Obrigado aí pela atenção. Se não tiverem nenhuma dúvida mais. Eu vou encerrar a gravação aqui.